Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui de novo eu, professor Humberto, seguindo o cronograma da nossa disciplina, ainda de maneira remota. Hoje nós vamos conversar sobre dentes retidos, dentes impactados. Basicamente, o cronograma da aula, nós vamos conversar um pouco sobre a introdução, sobre o que consiste, qual é o conceito de um dente retido, as principais indicações de extração desses tipos de dente, as principais contraindicações, os diferentes sistemas de classificações e, por fim, é claro, o procedimento cirúrgico. Essa aula é uma aula extensa, e conversando com os demais professores da disciplina, nós optamos por dividir em 2 momentos. Então, nós conversaremos em 2 encontros a respeito de dentes retidos. E para tal, nós utilizaremos, como já mencionado anteriormente, um livro muito bom, um capítulo muito bom, e o capítulo em que eu me baseei para a montagem da aula é o capítulo 9 do Rupp, esse livro da 6ª edição, que trata do tema Princípios de Tratamento de Dentes Impactados. Tá? Então, como principais objetivos de aprendizado da nossa aula de hoje, nós temos que elucidar as indicações para a remoção de dentes impactados, mostrar as diferentes contraindicações para o procedimento, tão importante quanto saber indicar, é importante também saber contraindicar. É interessantíssimo a gente saber classificar, compreender esse sistema de classificação dos terceiros molares com relação ao seu posicionamento no arco e, por fim, os princípios cirúrgicos para a remoção desses dentes impactados. Nesse primeiro momento da aula, na parte 1, a aula dessa semana, no fórum dessa semana, nós vamos parar ali no sistema de classificação de terceiros molares. E os princípios cirúrgicos, de fato, serão abordados na parte 2. Então, como já mencionado, a nossa aula consiste em uma breve introdução, elucidando para vocês esse conceito de dentes retidos, de dentes impactados, as principais indicações de extração de exodontia de tais elementos, as principais contraindicações e o sistema de classificações, nesse caso aqui, de terceiros molares com relação ao seu posicionamento do arco. E por fim, em uma parte que não será abordada hoje, mas na aula seguinte, o procedimento cirúrgico em si, envolvendo as técnicas para melhor realizar a exodontia. Então, em um primeiro momento, pessoal, é fundamental nós compreendermos o processo de erupção dos dentes, É fundamental que fique claro para todos que os nossos dentes eles passam por um processo de erupção ativa, onde o dente ele sai de fato do alvéolo, se desloca, para fora do alvéolo, para fora do osso, até que em um determinado momento esse dente ele entra em contato com um dente antagonista. A partir desse momento, o processo de erupção ativa cessa e inicia-se o que a gente chama de erupção passiva, que é quando os tecidos periodontais eles se deslocam em sentido apical e dessa maneira expõem ali quase que a totalidade da coroa. Entretanto, um dente impactado, ele consiste basicamente em um dente onde falha nesse processo de irromper no arco dentário no tempo previsto. Então, quando um dente falha nesse processo de erupção, nesse processo de irromper no arco dentro de um tempo previsto, é o conceito que nós temos de um dente impactado. E essa impactação dentária pode se dar de diferentes maneiras. Ela pode ser decorrente de posicionamento de dentes adjacentes,
pode ter uma quantidade óssea de recobrimento denso, pode ter uma quantidade excessiva de tecido mole, por alguma anormalidade genética. Entretanto, sem dúvida alguma, as duas causas mais frequentes para que isso ocorra é o comprimento do arco inadequado e, obviamente, como consequência, a falta de espaço onde romper esses dentes. Dessa maneira, é fundamental que nós tenhamos em mente a sequência de erupção dos dentes. Então, toda aquela sequência, o processo de erupção dos dentes que vocês viram em anos anteriores, iniciando incisivos e primeiros molares, e toda aquela sequência nos ajuda a compreender o porquê que, na maioria das vezes, esses dentes impactados são dentes terceiros molares. Isso se justifica muitas vezes, pois são os últimos dentes a irromper na boca. Então, se nós considerarmos um processo de erupção normal, uma arcada dentária normal, o que acontece é a erupção dos terceiros molares como último dente. E por que isso é relevante? Isso é relevante porque após a erupção de todos os dentes, muitas vezes o terceiro molar, por ser o último, ele fica sem espaço, seja por uma arcada insuficiente ou pelo espaço que tem ocupado os demais dentes. Então, frequentemente, nós vamos observar situações como essa. A impactação, dentes retidos, principalmente terceiros molares. Entretanto, vale salientar também que não são os únicos dentes que a gente pode encontrar nos pacientes retidos, Na maxila é muito comum se observar dentes retidos caninos, caninos impactados, caninos retidos. Enquanto que na mandíbula, frequentemente se observa pré-molares impactados. E esses pré-molares, quando impactados na mandíbula, na grande maioria das vezes, são segundo pré-molares. Isso não é regra, mas isso acontece na maioria das vezes decorrente justamente dessa sequência de erupção dos dentes. E de maneira geral, nós temos que compreender que um dente impactado, ele deve, de certa forma, ser removido, a menos, é claro, que a sua remoção esteja contraindicada. E por que um terceiro molar impactado ou um outro dente impactado deve ser removido? Isso porque o seu adiamento pode desencadear uma morbidade tecidual, prejuízo a outros dentes. Além disso, vale salientar que a cirurgia adiada, uma cirurgia tardia, muitas vezes torna essa cirurgia mais complicada, porque com o processo de envelhecimento do nosso paciente, o osso adquire uma característica mais densa, as raízes, por suas vezes, tornam-se mais formadas, as raízes se tornam maiores, Além disso, aumenta o risco, de problemas sistêmicos no paciente. Então, quando a gente analisa, em um primeiro momento, as principais indicações de extração desses dentes, nós temos que entender basicamente a sequência de erupção, como funciona o processo de erupção de um terceiro molar, que é, como eu falei, o dente mais frequentemente acometido por uma impactação. Basicamente, os terceiros molares, ele inicia a sua erupção próximo dos 20 aos 25 anos. E em um primeiro momento, essa erupção se dá de maneira horizontal. E enquanto esse dente se desenvolve, a mandíbula também gera um desenvolvimento, E com isso cresce uma angulação desses dentes que num primeiro momento estava para horizontal, ele passa a adquirir uma angulação mesioangular.
até que, se tiver espaço suficiente, ele pode adquirir um posicionamento vertical e, dessa forma, estar presente no arco. Entretanto, muitas vezes, por falta de espaço, como a gente já comentou, nós temos falha nessa rotação principal, né? E isso causa a impactação desses dentes. Então, aquele dente que inicialmente está no posicionamento horizontal para mesioangular, ele não consegue realizar esse movimento e isso gera, né, como principal causa de impactação. Um outro ponto principal e que deve ser considerado é a distância insuficiente do processo alveolar até o ramo ascendente da mandíbula. Então, se nós observarmos nessa imagem, como vocês podem ver, nós temos que o dente ele está em íntimo contato com o ramo ascendente da mandíbula. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que possivelmente esse dente ele não vai realizar o seu processo de erupção de maneira adequada e mesmo que realize, tem grandes chances de apresentar a presença de tecido mole cobrindo parte da coroa. Dessa maneira, as principais indicações para a exodontia, para a extração de terceiros molares, como já mencionado anteriormente, é justamente a distância da distal do terceiro molar para o ramo ascendente da mandíbula. De maneira geral, nós consideramos como uma distância segura para a erupção em torno de 10 milímetros. Então, como vocês podem observar nesse raio-x, nós não temos essa distância de segurança, né? Então, mesmo que esse dente aqui esteja, de certa forma, num posicionamento vertical, ele não está completamente retido, como imagens que nós vamos ver a seguir, a indicação de exodontia se vê aqui bem indicada, né? Entretanto, situações como essa, onde nós temos aqui, no caso, um segundo molar, mas com uma distância segura, né? Possivelmente, nós não vamos ter ali a formação de um capuz pericoronário, a formação de um tecido ósseo, portanto, se vê indicada a manutenção desses dentes, né? Um outro ponto interessante quando a gente analisa, nesse caso, os terceiros molares, é que a remoção precoce desses dentes muitas vezes reduz a morbidade, além de permitir uma melhor cicatrização. E isso acontece por quê? Porque a remoção precoce, muitas vezes, ela é realizada antes da formação completa da raiz. Então, como vocês observam aqui nessa imagem, a gente consegue observar que a raiz ela está com a formação da raiz incompleta, né? Obviamente, um formato de raiz curto, né, uma raiz não completamente formada, diminui a área de contato do dente com o osso e, portanto, facilita muitas vezes o processo cirúrgico, além, é claro, de reduzir a morbidade. E esse período tido como ideal para a extração de um terceiro molar, normalmente entre 17 e 20 anos. Além disso, pacientes jovens tendem a apresentar uma melhor recuperação quando comparado a pacientes com uma idade mais avançada. E um outro ponto importante é que, com o passar do tempo, nós observamos como característica do tecido ósseo uma maior densidade. Então, em pacientes jovens, o osso, mesmo em mandíbula, ele tende a ser um osso menos denso e justamente aliado com essa formação radicular incompleta, isso torna o procedimento muitas vezes mais simples, né? Muitas vezes mais fácil e com uma menor morbidade. Entretanto, o que pode acontecer se eu não remover esse dente, né? Se não removido do processo alveolar,
que problemas clínicos um dente impactado pode resultar, né? Então nós temos diferentes indicações. A primeira são as indicações periodontais. Aqueles dentes retidos, dentes irrompidos, adjacentes a dentes impactados, eles estão predispostos à doença periodontal. Isso por quê? Porque um dente erupcionado, que está do lado de um dente retido, muitas vezes vai apresentar uma bolsa muito profunda. Isso porque aquele dente impactado dificulta, né, a higiene da face distal pelo paciente. E como vocês bem se recordam, no processo de desenvolvimento da doença periodontal, isso pode desencadear perda óssea. Então, como vocês podem observar nessa imagem do próprio livro, a gente observa aqui 2 casos clínicos, onde nós temos os segundos molar, primeiro e segundo molar erupcionados de maneira adequada, e dentes terceiros molares aqui mesioangulados impactados. Observem a perda óssea na região distal desse segundo molar. Tal perda óssea pode ser observada nas 2 imagens. Então isso é um ponto muito importante a se considerar. Será que a manutenção desse dente vai possibilitar com que o meu paciente consiga higienizar aquela região? Associado a isso, e bem relacionado com a questão da higiene, nós temos as questões de cárie dentária, né? Justamente essa dificuldade de acesso na distal do segundo molar, muitas vezes pode possibilitar a entrada de bactérias. E a entrada de bactérias, por sua vez, pode desencadear o desenvolvimento de cáries. Então, observem nessas imagens terceiros molares aqui mesioangulados, retidos, que desencadearam uma lesão cariosa na distal de segundos molares. Felizmente aqui, esses dentes, os segundos molares, se tratados de maneira rápida, conseguiriam aqui ser mantidos, né? Desde que realizada a extração desse terceiro molar e restaurado ou feito o tratamento de canal no segundo. Entretanto, muitas vezes essas cáries podem tomar dimensões, proporções tão grandes que muitas vezes se vê indicada a extração tanto do terceiro quanto do segundo molar. E isso, obviamente, é muito preocupante. A gente sabe que o segundo molar é um dente importante pensando no processo mastigatório, no conforto mastigatório e tudo isso para o nosso paciente. Além disso, um outro fato que se indica extrações de dentes retidos são aquelas indicações pensando na prevenção de pericoronarite. Aqueles dentes que parcialmente estão impactados, normalmente eles apresentam grande quantidade de gengiva cobrindo parte da oclusal do dente. E essa grande quantidade de gengiva ocupando a oclusal do dente pode desencadear uma infecção no tecido mole, uma vez que o paciente, obviamente, não vai conseguir higienizar de maneira satisfatória, não vai conseguir remover as bactérias de maneira satisfatória se obter uma saúde periodontal naquela região. Além disso, gera uma queda na resposta do hospedeiro, né? Então, se eventualmente o hospedeiro apresentar, por exemplo, um quadro de gripe, uma queda do sistema imune, esses eventos podem gerar um desequilíbrio nessa falha no combate ao desafio bacteriano e aí sim desencadear uma infecção. Essa infecção, na grande maioria das vezes, ela é leve e de fácil reversão. Entretanto, uma pericoronarite pode se desenvolver e evoluir para uma infecção severa, podendo muitas vezes ser necessária internação. Nesses casos,
envolvendo internações, envolvendo infecções severas, normalmente está associado já a sinais sistêmicos, como febre, mal-estar, um inchaço. Então aqui, normalmente, essa questão desse trauma ele é resolvido com a extração daquele elemento dentário parcialmente impactado. Nessa imagem a gente pode observar justamente isso, um processo infeccioso inflamatório aqui na região distal do segundo molar, justamente aonde tem esse dente impactado. Uma outra indicação é pensando na prevenção de uma possível reabsorção radicular. Esses dentes impactados, principalmente em posição horizontal ou mesioangulado, eles podem gerar uma pressão suficientemente grande na raiz do dente adjacente e essa pressão muitas vezes causa reabsorção. Esse processo de reabsorção ele ainda não está devidamente elucidado e esclarecido na literatura, mas o que se acredita é que seja similar ao processo de reabsorção dos dentes descidos, onde aquela pressão causada pela erupção dos dentes permanentes gera reabsorção dos dentes descidos até que em um determinado momento o dente descido venha a cair e o dente permanente erupcione. Então, o processo acredita-se justamente nessa similaridade. Um dente impactado em posicionamento horizontal ou mesioangulado, por exemplo, muitas vezes pode gerar uma pressão tamanha no dente do lado e, obviamente, isso pode desencadear uma reabsorção importante. Essa reabsorção, entretanto, muitas vezes pode não ser de maneira tão agressiva e a gente consegue salvar o dente adjacente acometido se remover o dente impactado. Entretanto, em algumas situações, como essa que vocês estão vendo no lado esquerdo, decorrente de um terceiro molar mesioangulado, observem que a pressão desencadeada no primeiro molar gerou uma reabsorção muito grande. Observem nessa outra imagem um canino superior impactado, gerando reabsorção das raízes ali dos incisivos laterais. Outra indicação para remoção, para realizar a extração de dentes impactados, é justamente sobre os efeitos que esses dentes impactados podem causar em pacientes que fazem uso de próteses. Nós sabemos, obviamente, que após a extração, o processo alveolar passa por uma reabsorção. Então, após realizar, por exemplo, uma extração seriada em um paciente para confeccionar uma prótese total, a gente sabe, a gente espera que ocorra o quê? Uma diminuição de altura, uma diminuição de volume de tecido ósseo. Dessa forma, a manutenção de dentes impactados muitas vezes pode tornar essa estrutura do dente muito próxima à superfície óssea, dando uma falsa impressão do dente estar erupcionando. Então, nesses casos, a manutenção de um dente impactado, que muitas vezes tinha uma grande quantidade óssea cobrindo parte da coroa, com o processo natural que acontece após as extrações dos demais dentes, pode gerar essa reabsorção óssea e aquele dente impactado que estava lá embaixo na mandíbula, muitas vezes ele pode dar a sensação de que veio para a superfície. E isso acontece justamente não porque o dente erupcionou, mas porque o osso reabsorveu. E por que isso é um problema? Isso é um problema porque se isso ocorre após a confecção de uma prótese, por exemplo, essa estrutura dentária pode muitas vezes gerar uma pressão naquela prótese e isso desencadeia uma ulceração, além, é claro, de uma possível infecção odontogênica. Portanto, antes de se realizar a confecção da prótese,
é interessante que o dente impactado seja removido. Então, nessa imagem, a gente pode observar aqui um paciente edêntulo total inferior, né, que faz uso de uma prótese total, e a gente observa aqui um canino impactado, que possivelmente, quando foi realizado a prótese, tinha uma quantidade óssea suficiente para que esse canino não gerasse um transtorno, não gerasse um desconforto. Entretanto, durante esse processo de reabsorção, o que aconteceu? O osso abaixou. E agora, essa ponta desse dente impactado aqui gera desconforto e pode muitas vezes gerar uma possível infecção odontogênica. Na imagem à direita, a gente observa uma prótese fixa aqui de 4 elementos ancorados em 2 dentes. E justamente por conta, né, dessa falta desses dentes ao centro, gerou uma diminuição de volume ósseo, e esse dente impactado aqui acaba que desencadeou um processo inflamatório. E a sua extração aqui, muitas vezes, se não realizada com cuidado, pode fazer com que o dentista, com que o colega perca todo o trabalho protético. Além disso, um dente impactado pode muitas vezes gerar cistos e tumores. Então, o saco folicular desses dentes completamente retido, muitas vezes ele é retido por inteiro. E esse saco pode passar por uma degeneração e se transformar em um cisto ou um ceratocisto. E se diagnosticado cedo, é claro que é possível evitar que esse cisto atinja grandes proporções. Entretanto, se um diagnóstico tardio, muitas vezes pode trazer consequências severas para o paciente, né? E o tumor odontogênico mais comum é, sem dúvida, o ameloblastoma. Entretanto, ocasionalmente outros tumores odontogênicos podem ocorrer em conjunto. Então, nessas 3 imagens, a gente pode observar aqui, na primeira imagem do lado esquerdo, um cisto pequeno, né, na região distal desse dente impactado. Nessa imagem ao centro, um cisto grande, de grandes proporções, né, e isso, obviamente, o tratamento é muito mais complexo, né, além, é claro, de um maior risco de fratura da mandíbula para esse paciente. E aqui do lado o desenvolvimento de um ameloblastoma, associado aqui a esse dente impactado em posição completamente horizontal, como vocês estão visualizando aqui. Além disso, a gente indica ainda extrações desses dentes impactados, principalmente terceiros molares inferiores, pensando em possíveis fraturas de mandíbula, né? E isso é fácil da gente imaginar o porquê. Um dente impactado ele vai ocupar o espaço que normalmente seria preenchido por osso. Então, se eu tenho uma região que deveria estar preenchida por osso e naquele momento está com um dente impactado ali, obviamente isso torna a mandíbula mais frágil. Então, um possível trauma aqui nessa mandíbula enfraquecida, justamente por conta dessa diminuição de volume ósseo, deixa o paciente muito mais suscetível a uma fratura mandibular. E uma fratura mandibular, obviamente, pode trazer consequências importantes para o nosso paciente. E por fim, a última indicação aqui é justamente pensando na facilitação do tratamento ortodôntico. Muitas vezes na ortodontia se vê necessário a colocação de mini implantes em região retromolar, em região distal de molar, justamente pensando no que? Nessa ancoragem distal. E quando isso é planejado, ortodôntico, tem um planejamento ortodôntico de instalação de mini implantes naquela região, terceiros molares impactados muitas vezes vão dificultar. Então, quando isso é planejado, se vê necessário a remoção desses elementos.
Então aqui nessa imagem a gente pode observar mini implantes posicionados em região distal de segundo molar ou de primeiro molar, com o objetivo de distalizar esse molar aqui parcialmente erupcionado. Então vocês devem imaginar que um dente retido aqui nessa região onde está instalado o mini implante, obviamente contraindicaria esse procedimento, né? Então, essas são as principais indicações para realizar extrações de dentes retidos. Entretanto, como já mencionado anteriormente, nós também temos contraindicações. Não é porque o dente está retido que necessariamente esse dente precisa ser removido. Então, os dentes impactados, eles devem ser removidos a menos que contraindicações específicas justifiquem deixá-los em posições. Quais condições são essas? Essas condições envolvem principalmente a condição física do paciente. Então, a primeira contraindicação de remoção, de extração de dentes impactados, de dentes retidos, extremos de idade. Então, apesar do terceiro molar ser visualizado muitas vezes por volta dos 6 anos de idade, a sua remoção muito precoce deve ser evitada. Isso por quê? Porque nessa idade não é possível prever se de fato a sua formação durante o processo de erupção será impactada. Então não é porque radiograficamente você observa a formação, já um início de formação de um terceiro molar, que você vai indicar a sua extração. Pode ser que no desenvolvimento daquela criança as estruturas, a mandíbula cresça de maneira tal qual aquele dente tenha espaço para erupcionar. E no sentido oposto, uma idade muito avançada gera justamente um osso altamente calcificado. E esse osso altamente calcificado torna, obviamente, essa estrutura menos flexível, tornando a cirurgia, portanto, mais complexa, fazendo com que a gente tenha que realizar um maior desgaste ósseo. Um outro ponto, pacientes idosos apresentam respostas menos favoráveis ao pós-operatório. Então, nesses casos, o que a gente observa, o que é válido levar em consideração? Aquele dente retido no processo alveolar que está por muitos anos sem alteração patológica, dificilmente apresentará alterações no futuro. Então, muitas vezes, se o dente já está lá por muito tempo e em nenhum momento apresentou qualquer tipo de alteração patológica, dificilmente ele apresentará essas alterações no futuro. Entretanto, é fundamental que, obviamente, esse paciente faça um acompanhamento a cada 1 ou 2 anos, justamente para verificar a presença ou não de tal processo. Então, aqui nesse raio-x, a gente pode observar um terceiro molar superior do lado direito impactado em um paciente com 63 anos. Então, é um dente que está impactado, um dente de difícil acesso, um dente muito profundo, que o paciente não apresenta qualquer alteração, qualquer sinal de doença. Então, esse é um dente que, sem dúvida, eu não indicaria extração, e sim o acompanhamento. Além disso, outras contraindicações são as condições médicas do paciente, condições médicas comprometidas. E isso pode contraindicar a remoção, né? Principalmente naqueles casos que o dente for assintomático, que não tem o desenvolvimento de um processo patológico, ser, portanto, uma cirurgia do tipo eletiva. Então, isso não é por conta de ser um dente retido ou não, mas pensando na contraindicação do processo cirúrgico em si. Então, se o paciente apresenta funções respiratórias, cardíacas ou sistema imune comprometido,
O cirurgião dentista, nesse caso, deve considerar deixar o dente no processo alveolar. Entretanto, se o paciente venha a sentir dor, venha a se tornar sintomático, apresentar um processo patológico, é claro que nesses casos é fundamental o trabalho em conjunto com a equipe médica para evitar possíveis sequelas. E por fim, dentre as principais contraindicações estão aquelas aonde a sua remoção geraria danos importantes a estruturas adjacentes. Então, se aquele dente retido está em uma área onde a sua remoção seria extremamente prejudicial, por exemplo, a nervos, dentes ou pontes previamente construídas, nesse caso é prudente mantê-lo. Obviamente, lembrando, se não gerar um processo patológico. E nos casos de pacientes jovens, muitas vezes é prudente remover, adotando, obviamente, medidas de prevenção para evitar possíveis danos. E, novamente, recordando, se o dente se tornar sintomático, é fundamental a sua remoção. Então, aqui nós temos exemplos de dentes retidos, né, em estruturas próximas ali de estruturas importantes, como o canal mandibular e esse tipo de situação. Aqui a gente já observa um início de processo patológico, né? Então, essa é uma situação onde a sua indicação se vê necessária. Então, nós já vimos uma introdução sobre os diferentes conceitos, o que seria um dente impactado, um dente retido. Nós vimos as principais indicações para as suas extrações e as principais contraindicações. Então, para finalizar essa primeira parte da aula, eu falarei com vocês a respeito do sistema de classificações desses dentes impactados, principalmente terceiros molares inferiores e terceiros molares superiores. Então, para molares inferiores, nós podemos classificar o dente com relação à sua angulação, com relação à sua relação com a borda anterior do ramo, ou ainda pensando na relação daquele dente com o plano oclusal. Então, pensando na angulação, a gente pode classificar um dente retido em mesioangular, horizontal, vertical ou distoangular. Lembrando aqui, obviamente, nós estamos conversando de terceiros molares, de molares inferiores. Então, com relação à sua angulação, ele é do tipo impactação mesioangular, quando, obviamente, essa impactação se dá no sentido mesial, como vocês observam nesse esquema na figura A e nessa radiografia observada na figura B. Nesses casos, na maioria das vezes, é a impactação mais comum e fácil de remover. Ainda com relação à angulação, nós podemos ter o dente do tipo impactação horizontal. Então, como o próprio nome diz, nesse caso, o dente ele está na posição horizontal. Não é fácil, não é difícil imaginar, né, que a sua extração, nesse caso, se torna mais dificultada. Ainda com relação à angulação, o dente pode estar do tipo impactação vertical, né, é o segundo tipo mais comum e a segunda mais difícil de remover. Então, nesse caso, o dente ele está impactado, mas em posição vertical, como vocês podem observar na figura A. E por fim, mas não menos importante, nós temos ainda a impactação do tipo distoangular. Então, aqui nesse caso, oposto do primeiro caso, onde o dente estava mesioangulado, nesse caso a sua angulação se dá para distal, né? Então,
pensando na dificuldade de extração, na técnica cirúrgica aqui, essa talvez seja mais difícil do que os outros 4 tipos. Além disso, nós podemos classificar o posicionamento desses molares inferiores retidos pensando na relação do dente com a borda anterior do ramo. E aí aqui nós temos as famosas classificação de Pell e Gregory, né? Onde ele classifica em classe 1, classe 2 e classe 3. Então a impactação classe 1 de Pell e Gregory é justamente essa que vocês estão vendo na imagem, tá? Então nesse caso, o terceiro molar ele tem espaço antero-posterior suficiente para irromper. Então, apesar de impactado, observem que ele tem espaço com relação ao ramo suficiente para irromper. Já na impactação classe 2 de Pell e Gregory, aproximadamente metade é coberta pela porção anterior do ramo. Então, nesse caso, o dente não tem essa distância suficiente para irromper. Nesse caso aqui, normalmente metade da coroa do dente é coberta pelo ramo e parte da coroa muitas vezes fica exposta. E por fim, a impactação classe 3, né, a mais difícil pensando na extração, no procedimento cirúrgico. O terceiro molar impactado aqui está completamente envolvido pelo osso do ramo. Então ele não tem espaço algum para se irromper. Por fim, nós podemos classificar os terceiros molares inferiores em relação ao plano oclusal. E aí aqui, Pell e Gregory, diferente de classe 1, 2 e 3, classificam em classe A, B e C. Então a impactação classe A de Pell e Gregory consiste no plano oclusal do dente impactado está no mesmo nível que o plano oclusal do segundo molar. Então, se vocês observarem na imagem, apesar do terceiro molar estar impactado, como vocês estão vendo na imagem aqui, o plano oclusal ele é similar ao dente adjacente, ele está no mesmo nível. A impactação classe B de Pell e Gregory, o plano oclusal do dente impactado ele está abaixo do plano oclusal e acima da linha cervical do segundo molar. Então, ele está abaixo do plano oclusal do segundo molar e acima, obviamente, da linha cervical. Obviamente, pensando num processo de extração, normalmente a classe B é mais difícil a sua remoção do que a classe A. E nós podemos ter ainda a classe C, a impactação classe C de Pell e Gregory, e nesse caso aqui, o dente impactado está abaixo da linha cervical do segundo molar. Então, obviamente, aqui o acesso é muito mais difícil, a visualização é muito mais difícil e, por vezes, a extração se torna dificultada. E com relação aos terceiros molares superiores? Com relação aos terceiros molares superiores, eles podem ser classificados basicamente em impactação vertical, como vocês visualizam na imagem A, aonde o dente, apesar de impactado, ele está em posicionamento vertical, e isso representa a maioria dos casos, em torno de 63% dos casos. Eles podem estar em posição distoangular, ou seja, ele inclinado para a distal. Nesse caso, ocorre em torno de 25% dos casos, ou ainda mesioangulado, que já é mais raro e ocorre em torno de 12% das impactações. Então, dessa maneira, eu concluo a parte de introdução, a parte das indicações para a extração desses terceiros molares e dentes retidos, as contraindicações e os principais sistemas de classificação. Contudo, antes de finalizar a aula,
gostaria de comentar um pouco com vocês rapidamente sobre os demais dentes impactados. Como eu falei anteriormente, frequentemente se observa em maxila caninos retidos e em mandíbula pré-molares, principalmente segundo premolar. Então, o próximo dente impactado mais comum é o canino superior, seguido de pré-molar inferior. Então, nesses casos, o que vai determinar se o dente deve ser extraído ou não é basicamente o posicionamento. Será que é possível, através de uma colagem de um botão ortodôntico, eu tracionar esse dente e posicionar na posição ideal? Então, o primeiro passo aqui é justamente determinar se esse dente deve ou não ser extraído. Caso opte pela extração, é fundamental, obviamente, determinar o seu posicionamento, né? Saber se o dente que está retido está por vestibular ou se ele está por palatina. Se o dente retido está por vestibular, muitas vezes a cirurgia se torna mais fácil, o retalho por vestibular é rebatido e a extração muitas vezes se torna mais fácil. Entretanto, se estiver por palatina ou uma posição intermediária, a sua extração se torna mais difícil. Nesse caso aqui, a gente pode observar um canino retido, né? Nesse caso, impactado, posicionado no palato. Através de avaliação ortodôntica, né, verificou-se a possibilidade de tracionamento ortodôntico desse dente, né, então foi um dente que não foi extraído, e como vocês podem acompanhar, após 6 meses, o dente já estava na posição desejada. Então, novamente, caninos retidos, premolares retidos é fundamental antes de pensar em como extrair, em determinar se de fato esse dente deve ser extraído. Então, com isso, eu concluo essa primeira parte da aula e deixo para o nosso próximo encontro os procedimentos cirúrgicos em si. Então, com isso, espero que fique compreendido, né, as indicações para a remoção desses dentes impactados, as diferentes contraindicações para o procedimento, além, é claro, de compreender a classificação de terceiros molares. E esse último item, né, os princípios cirúrgicos, nós vamos ver na parte 2. Esse é o meu e-mail, qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço e boa tarde a todos.